Olá, boa tarde. Eu me chamo Luciana Neri e sou coordenadora dos cursos de pós-graduação em gestão aqui da Unigrade. A Unigrade FASU, ela fica aqui na Avenida Vivaldo Mendes, 876, aqui já próximo à curvinha que dá acesso ao Hiper. É uma empresa que existe em Vitória da Conquista desde 2009, né? Nós temos cerca de 50 ofertas de cursos de pós-graduações e desde 2019 nos tornamos também uma faculdade, a FASU, que tem os cursos de gestão de recursos humanos e gestão hospitalar. As pós-graduações em gestão deram origem à Escola de Negócios Unigrade. O objetivo é que a gente, além de promover ensino em nível aprofundado, em nível de pós-graduação aqui na Unigrade, a gente também tenha um intercâmbio dessa escola de negócios com o mercado, com as pessoas que fazem os negócios, para proporcionar aos nossos alunos não só conhecimentos teóricos com os melhores profissionais da Bahia e do Brasil. Nós temos professores de todas as partes do país, professores já, assim, mestres e doutores, professores certificados, professores com experiência e professores com experiência prática. E então, foi baseado nisso que nós idealizamos esse projeto, um projeto que se chama Lições da Pandemia para a Gestão. Esse projeto vai consistir numa série de 10 lives, onde uma semana a gente entrevista um empresário e na outra semana a gente entrevista um dos nossos professores de pós-graduação. Ou seja, vamos aprender com quem está fazendo na prática, com quem está exercitando, com quem está vivenciando esse momento e quem está sofrendo esse momento e se saindo bem ou não. Então vamos conversar com pessoas que estão aí à frente de negócios importantes aqui da cidade e professores de pós-graduações também aí de várias partes daqui da Bahia e do Brasil. Então, se você ainda não conhece a gente, vem aqui. A Unigrade tem uma sede ótima, né? Nossas salas são todas muito bem equipadas. Nós temos agora também as pós-graduações em modelo remoto, uma vez que não estamos podendo ofertar ainda por questões legais no modelo presencial, mas em breve também teremos no modelo presencial. Dentro da Escola de Negócios, nós temos pós-graduações em gestão empresarial, pós-graduação em gestão de pessoas e psicologia organizacional, pós-graduação em liderança e gestão de pessoas 4.0, pós-graduação em gestão do departamento pessoal, em finanças, enfim, visite o nosso site, conheça os nossos cursos, venha aqui conversar com a gente e aproveitar da nossa estrutura e essa expertise que nós temos em mais de 10 anos de oferta de cursos de pós-graduação aqui no interior da Bahia. Pós-graduações em várias áreas, com certeza vai ter uma que você quer. E aí, hoje, a gente dá início a esse projeto, Lições da Pandemia para a Gestão, com um convidado muito especial. Ele já veio aqui, já participou de alguns eventos aqui nas pós-graduações. Quando a gente vai terminar o curso, geralmente a gente faz um simpósio. Aí nós temos uma pós-graduação em marketing e vendas, onde ele já participou 2 vezes com grande sucesso. E aí o objetivo desse simpósio é justamente trazer também, né, o mesmo objetivo desse projeto, trazer para aqui os empresários para conversar com os alunos o que tem acontecido no mercado. Então, esse intercâmbio, mercado e academia, você só vê aqui na Unigrade. E aí o nosso convidado já chegou aqui, deixa eu colocar ele aqui comigo. E eu falei com ele, olha, eu estou com um novo projeto, estamos com um novo projeto e gostaria muito que você fizesse a abertura. Ele aqui, César, muito obrigada, viu? Boa Em primeiro tarde, lugar, obrigado boa eu pelo tarde. convite. Muito obrigada. Vou apresentá-lo aqui antes de passar a palavra para ele. César Zolim, administrador de empresas, pós-graduado em marketing, gestor do Shopping Conquista Sul, sócio fundador da empresa Zolim Planejamento, Consultoria Empresarial e administrador de propriedade imobiliária.
Ele vai falar conosco sobre os aprendizados para uma melhor gestão de varejo junto aos lojistas de shopping centers. César, brigadão pela sua disponibilidade de sempre, pela sua organização. Ele mandou para mim aqui um script, né? Assim, dos pontos, né? Já conversamos um pouco sobre esse período. Então, é com você, querido. O que você tem sentido nesse mais de ano aí de pandemia? Para os shopping centers, para os shoppings não foi fácil, né? Especialmente no início. Faz uma retrospectiva aí de como é que isso tudo começou, como é que foi esse impacto inicial dessa pandemia para vocês. Muito bem, muito boa tarde a todos. Eu agradeço o convite novamente. É uma satisfação, viu, participar e tentar contribuir para enriquecer um pouco nossos conteúdos. Sobretudo, nós estamos enfrentando novos tempos e esses novos tempos requerem novas atitudes. Aqui, em especial no Conquista Sul, do qual eu faço parte já há 15 anos, nós tomamos uma medida que eu recomendo, até como foi uma medida que reputo assim, a mais acertada dentre todas as iniciativas que nós tivemos. Criamos aqui rapidamente a medida que foi decretado lá o primeiro fechamento do centro comercial aqui do Shopping Conquista Sul e demais, né, no Brasil todo, de criarmos um comitê aí vamos chamar assim, um comitê gestor envolvendo os locadores, envolvendo todas as interfaces aqui da gestão do empreendimento, né? Da parte financeira, para ter cuidado com o nosso negócio, né? Os recebíveis, as despesas, da parte operacional, para que a gente conduzisse aí com mais cuidado, né? A gestão do condomínio, especialmente, né? Porque tem impacto sobre os custos da operação. Do comercial, a qual eu estou bastante à frente, sob o ponto de vista de manter o ânimo, vamos dizer assim, dos nossos lojistas locatários e tentar buscar ainda novos clientes. E o institucional... Logo no início, César, vocês montaram esse comitê gestor de crises, logo no início, logo que deflagrou a pandemia e fechou logo o shopping center, não foi isso? Imediatamente. Quando nós tivemos lá o decreto, que foi também um fato novo, né, nós estamos assim premidos por uma determinação que, obviamente, todos nós tivemos que acatar, mas que tinha impactos de toda a ordem, porque o impacto não era só sobre o nosso negócio. O impacto foi sobre o negócio daqueles que dependiam de funcionamento junto com o nosso empreendimento. Ficamos operando com funcionamento parcial de as chamadas operações essenciais, que foram a clínica médica, o hipermercado, a agência lotérica, a farmácia. Então, você imagina, o próprio prédio teve que ficar todo ele aberto. Nós fizemos algumas interrupções de circulação interna, obviamente, mas para disponibilizar ainda funcionamento de 4 ou 5 operações dentro de um complexo com mais de 100 operações. Então, isso remeteu assim, a iniciativas de contenção, de cuidados de segurança, uma série de abordagens que foram, como disse, inéditas. Nos exigiram essa tomada de decisão, porque eu não personalizo aqui nesse momento a gestão, do ponto de vista de iniciativas pessoais próprias. Nós fizemos aqui a inteligência instalada da gestão, do ponto de vista de tomarmos essas decisões conscientes das repercussões que poderiam ter, atendendo aos preceitos legais e tentando manter o nosso negócio vivo. E aí, as interfaces que um shopping center envolve são muito variadas, né? Tem os proprietários dos shoppings, que são os locadores, que têm interesse direto no patrimônio, no recebimento dos aluguéis, na preservação do condomínio. Os lojistas, especialmente, que são os investidores que estão acreditando no nosso negócio e tiveram interrompidos as suas receitas pelo fechamento decretado pelas autoridades. Fornecedores... E esses lojistas, eles não se desesperaram e não falaram, já não dá mais certo, eu não vou poder mais continuar e tal. Aconteceu isso, assim, logo nesse primeiro momento? Teve, assim, um incômodo, assim, nesse nível, um desespero, uma coisa assim, ou não? Eles reagiram mais ou menos bem?
Na verdade, houve assim, oscilações até de humor, que eu digo, porque a gente teve que ter todo um outro cuidado de abordagem, porque também para nós, gestores, era um fato novo. Não sabíamos quanto tempo isso ia perdurar. Então, tivemos que ser mais ouvidores, melhor ouvidores. Houveram negociações, né, de redução de impactos de custos de funcionamento, de aluguéis, melhor gestão do condomínio. Mas, assim, olha que todos os lojistas são investidores do nosso negócio. Eles tinham também que manter vivo o nosso negócio. Não poderíamos ter uma gestão de terra arrasada. A gente tinha que estar preparado para superar esse momento e voltar com mais força ainda. Tentar, né? Até agora, para nós, a pandemia está perdurando muito e ainda tem impactos. Não tivemos, assim, grandes número de fechamentos de loja, felizmente. Do contrário, se não houvesse a pandemia, o Conquista Sul estaria pleno de ocupação em meados do ano de 2020. Estamos caminhando para uma ocupação de quase 100% das nossas lojas. Hoje, nós estamos com 96% de ocupação. Então, você vê que ainda estamos de uma suportação de negócio bem razoável. Esses 4% de uma área total de 25 mil metros quadrados representam 1.000 metros quadrados de vacância. Ele é expressivo porque as lojas são pequenas, né? São lojas de 40, 50 metros, então tem um bom número de lojas ainda para ocupar. Os setores mais abalados, especialmente, foram de alimentação. Esses tiveram, né, no fast food um maior impacto. E a cidade tem muita oferta também. Essas questões de vendas por outros canais ajudaram parcialmente, mas não foi suficiente para sustentar o negócio. Foram alguns momentos de vendas que geravam assim uma ajuda no custo mínimo que o nosso varejista tinha. Mas tivemos que mudar, sob o ponto de vista de aceitar novas condições negociais, também ficarmos atentos, né, oportunidades. Falar disso, uma curiosidade. Os shopping centers, antes quero mandar um alô aqui para Alan, para Kátia, para Sueli, Bruno, tá? E um monte de gente aí nos assistindo. Antes, eu queria te perguntar sobre as regras, né? Eu sempre observei que os shopping centers, eles são cheios de regras, né? E de normas e tal. Como é que ficaram essas regras e normas que devem ser, né, para um negócio do volume que é um shopping center e tal, agora com essas intercorrências, né? Um dia abre, outro dia fecha e tal. Como é que os lojistas lidaram com tanta regra, com tanta norma, com tanta coisas que precisariam ser feitas nesse período? Na verdade, o processo de administração de um centro comercial como um shopping center remete a esses regramentos que nós temos que ter, propomos uma antecedência nessas comunicações. Mas como nós estávamos administrando, como eu falei anteriormente, uma situação nova, inédita e surpreendente e preocupante, sobretudo, né, envolvendo saúde, envolvendo questões de ordem familiar para alguns, havia assim sempre uma preocupação desse institucional. Eu sempre digo que um empreendimento como um shopping center ele não pode ficar só instalado sob o ponto de vista de buscar a realização dos seus negócios, como também, através dos seus negócios, gerar a sua contribuição social. Oportunizamos aí, em alguns momentos, arrecadação de alimentos, fizemos campanhas, participamos de campanhas, os lojistas se integraram a isso. E esse regramento que você citou, ele não deixou de existir, mas era um regramento que havia agora, obviamente, uma tolerância maior, porque também, para nós, é um fato novo. Eventualmente, um lojista ou outro havia dispensado os funcionários por uma imposição, né, de custo, e ele tinha que abrir um horário diferente. Nós toleramos isso por um período, ou seja, nós tivemos que adaptar essa nossa condição a esse fato novo, que, como eu disse, surpreendeu a todos. César, o que foi mais difícil, né? A manter aí a saúde financeira, manter os relacionamentos, manter o que foi mais desafiador lá no início e o que continua sendo desafiador até esse momento, sem parar. Em todas as nossas discussões internas,
sempre estivemos com o foco de ter um cuidado da preservação dos patrimônios de todos, né? Do patrimônio dos proprietários do empreendimento, que tem um investimento muito considerável aqui, tanto quanto dos lojistas, né? Que fizeram grandes investimentos também em ter suas lojas aqui conosco. Então, a primeira situação foi desta preservação. Nós tínhamos que manter, sempre mantivemos o shopping vivo, sob aspectos operacionais, conservação, segurança, ou seja, em todos os momentos nós tivemos o cuidado patrimonial, preservação dos ativos instalados aqui. Depois disso, obviamente, nós tivemos uma outra medida que foi de retração das iniciativas sob o ponto de vista de promoções. Necessariamente não tínhamos como fazer nenhum movimento nesse sentido, porque além de poder promover um fluxo inesperado, nós podíamos ter também uma imagem comprometida por estar fazendo isso. Então veja como é delicado. Tudo que eu prego aqui é estar com o meu aquário cheio e buscar os meus clientes a todo momento. Trabalhar 365, 364 dias por ano. Então, tivemos que ter uma contenção e ir para um rumo diferente. Foram momentos, assim, muito duros, sabe? Isso que você perguntou anteriormente, nós enfrentamos aqui reuniões com lojistas absolutamente atordoados, preocupados demais com o seu negócio, com a manutenção do seu negócio. E aí entrou o papel do proprietário, do locador, que nós chamamos de empreendedor. Os empreendedores do shopping, sensíveis a isso, fizeram negociações que flexibilizamos no sentido, assim, especialmente dos aluguéis. Apelamos aos nossos lojistas que eles mantivessem o condomínio equilibrado, para que a gente pudesse, então, manter o ativo, o patrimônio valorizado, e conseguimos superar. Esse comitê que eu citei no início, que ainda está atuante, ele envolvia as decisões sempre com antecedência, sempre com cuidado, sempre buscando uma análise assim, muito cuidadosa, muito preocupada com o reflexo que o nosso lojista podia ter. Não era momento de impor nada, era um momento de negociação, um momento de ser mais tolerante do ponto de vista de recebimentos, enfim, como falei, promovemos descontos, ou seja, fizemos tomamos medidas no sentido de preservar os nossos lojistas. E acolher, né? Olha, a Regi Lima está colocando aqui que um fato novo é sempre encarado com preocupação. A partir da pandemia, os prejuízos foram calculados ou só há pensamento em diminuir os gastos, né? Não, entendi. E muito pertinente o questionamento. A perda, do ponto de vista de resultados, foi inevitável. Eu sempre digo que não dá para lutar contra o imponderável. O imponderável está posto, nós temos que saber como enfrentar essa nova realidade. Ficou bem claro para os locadores que eles iam perder receita. Perdemos. Uma receita muito expressiva de aluguéis durante o período. Mas reside aqui o que eu vou falar a todos vocês, a grande alternativa que nós buscamos, além dessa relação muito próxima com nossos lojistas, e o grande efeito foi de não ter endividamento. O Conquista Sul é um empreendimento pleno em seus compromissos, não tem nenhum passivo. Isso permite uma tomada de decisão mais confortável. Quando você não tem assim, endividamento, do seu ponto de vista, alavancagem de recursos, de fomentos, de empréstimos ou outra qualquer, você tem uma capacidade de decisão muito mais confortável. E esse é o caso do Conquista Sul. A primeira medida nossa foi redução das despesas, adequar a nova realidade de novas receitas, que seriam menores. E o fato de não ter endividamento nos deu essa capacidade de sobreviver, vamos dizer assim, a esse momento. César, você falou aí muito bem de como ficou o relacionamento e o cuidado que vocês tiveram com os lojistas, né? E aí, à medida que você foi falando, eu pensava no lojista local, no pequeno lojista, daqui mesmo de Vitória da Conquista, que é grande parte das suas lojas. Mas você também tem as grandes redes, né?
Como essas grandes redes, elas reagiram a essa pandemia? Que pressões fizeram com vocês? Ou que parcerias fizeram? Como é que foi esse relacionamento com essas grandes redes diante desse processo? Como é que tem sido, né? Foi não, a pandemia não acabou, a gente continua na pandemia. Nossa relação é muito confortável sobre esse aspecto, porque realmente há esse espírito de parceria. E como foi um fenômeno mundial, não só nacional, mundial, e todos os shopping centers, uma vez fechados, tiveram uma política estabelecida sobre essa relação, especialmente no que se refere à cobrança dos valores locatícios, nós conseguimos ter um entendimento pleno. Não foi só com as âncoras, com os grandes, as franquias e mesmo os lojistas locais. Na verdade, essas grandes redes têm maior capacidade de assimilar esses impactos, porque têm uma condição de estrutura financeira e empresarial maior. Mas também eles têm a maior perda de resultados, porque é mais expressivo também essa interrupção de vendas para essas lojas. Então, nós conseguimos alinhar isso de imediato. Houveram uma série de manifestos via e-mails, correspondências, negociações de toda a ordem, para que a gente chegasse a um entendimento e conseguimos, né? Durante o fechamento, quando o shopping não operou, ficamos 70 dias fechados, nos meses de abril e maio até início de junho, nós não praticamos nenhum aluguel, isentamos 100% do aluguel. Quando nós reabrimos, nós já reabrimos com um desconto de 50% no aluguel, até um determinado período à frente, né, que reabrimos em junho em diante, e isso permitiu a que todos os lojistas conseguissem ter esse fôlego e conseguissem, a partir daí, ir equilibrando. E, ao mesmo tempo, por mais surpreendente que possa parecer, nós não paramos sob o ponto de vista comercial. Inauguramos novas lojas, agora mesmo, neste mês, nós temos 4 inaugurações de novas lojas, ou seja, o Conquista Sul, ele, pelo fato de estar agora chegando aos seus 15 anos de funcionamento, no mês de junho, agora a gente completa 15 anos, ele oferece essa segurança para os investidores e lojistas. É um shopping ancorado, é um shopping consolidado, maturado, já tem a sua, vamos dizer, sua percepção à comunidade e aos investidores lojistas plena de negócios. Então, isso permitiu que, apesar de todo esse momento, eu até me surpreende isso, sabe? Você encontrar pessoas, empresários dispostos a fazer negócio nesse momento. E conseguimos. Eu também fico surpresa. Nós fazemos parte de um mesmo grupo ali, dos administradores Vitória da Conquista, e você está sempre postando novas lojas, né? Essas lojas, elas são de investidores de Vitória da Conquista, de empreendedores daqui de Vitória da Conquista, ou ainda continua aquele movimento de muita gente vir de fora investir aqui? Não, essas em especial que estão inaugurando, hoje em especial, inauguram uma franquia que é já de um empresário aqui da cidade, que já tem uma operação aqui, é uma operação de sorvetes, e vai inaugurar uma loja de moda. Está diversificando a atividade dele, saindo do segmento de alimentos, né, de sobremesas, para o segmento de moda. Uma outra que vai inaugurar agora no mês de junho, que é uma operação de uma advogada que comprou uma franquia muito bacana. Eu vou divulgar, ainda não divulguei porque ela está em fase aí de reforma do espaço, e também já é uma pessoa aqui residente na nossa região. Tem um pessoal de cidade vizinha aqui de Minas, de Pedra Azul, que vai abrir agora também uma loja de acessórios. Inaugura agora dentro de maio. E na sexta-feira inaugura uma franquia que é de um empresário aqui de Conquista, uma franquia de moda infantil que tem mais de 200 lojas no Brasil. Então, essas inaugurações estão envolvendo uma tomada de decisão de empresários locais corajosos, dispostos a investir e confiantes no Conquista Sul. Como é que está esse movimento, César? Conquista era um polo de desenvolvimento, né? Muita gente de fora investindo aqui, grandes redes aí, grandes empresas
chegando para aqui, para a Vitória da Conquista, você intermediou alguns desses negócios e tal. Como é que ficou isso agora? Como é que tá? Deu uma esfriada? Parou completamente? Ou você sente que já está retomando? Como é? Na verdade, nesse momento, houve uma estagnação. Nós vínhamos num ritmo de negócio, mas esses negócios de porte, de expansão de redes, ele depreende assim de um ano até de antecedência, até 2 anos, eventualmente, de negociações, até chegar no momento de fechar um negócio. Qualquer negociação que se inicie agora não deve ser para esse ano, necessariamente. Então, há uma procura ainda, Conquista continua sendo a menina dos olhos aí nessa nossa região sudoeste para as redes procuram, sabem da capacidade econômica da nossa cidade, contudo, estão buscando também o melhor momento de fazer essa negociação, de fechar a negociação. Há muita procura, pesquisa por pontos comerciais, pesquisas por melhores terrenos para fazer o investimento. Aqui, especialmente, a Juracy Magalhães, se todos que estão participando, ou aqueles que estão participando são daqui de Conquista, vão observar que é um novo vetor de desenvolvimento de negócios. Vai ser a avenida principal de nossa cidade, do ponto de vista da implantação de novos negócios, de novos players, de todos os segmentos. Agora mesmo, próximo aqui ao Conquista Sul, que teve a inauguração do Atacarejo Brasil, que era originalmente o Mineirão, que é a mesma rede, né? Vai abrir uma indústria aí da Autoglass, que está fazendo agora a preparação do terreno, que é muito qualificada e muito atraente do ponto de vista do segmento que ela atua. E não para. Eu acho que nós vamos ter aí, na Juracy Magalhães, esse vetor de desenvolvimento nos próximos 2 a 3 anos pleno. Você, voltando à questão do shopping center, né? Você estava falando dos prejuízos e tal. Qual o setor, né? Qual ramo de negócios que foi mais prejudicado, assim, que sofreu mais? Foi o setor de alimentos? Foi ali a praça de alimentação? Foi o entretenimento, o cinema? Foram as lojas de roupa? O que foi mais difícil? O que você acha que dentro do shopping, quem sofreu mais? E quem se saiu melhor? Você colocou aqui, ó, ser ágil em adaptar-se às novas modalidades. Teve algum caso aí de destaque de alguém que foi super ágil e que começou um movimento aí que acabou pegando no shopping inteiro e foi bom? Sob o ponto de vista de negócios, a característica do varejo, ela sofre, como eu falei, assim, um impacto geral. O setor de alimentos foi o mais impactado, o fast food, a área de alimentação. Mas o setor de moda sofreu também, porque a retenção de eventos, aqui na nossa cidade especialmente, não ter a nossa feira de agronegócio, não ter o festival de inverno, São João, eventos em geral, gera impacto no consumo de moda e acessórios, enfim. Esses dias estava conversando... Não tem por que comprar roupa, você não tem para onde ir. Restringe muito. E, inclusive, você que está aí maquiada, toda produzida, o pessoal do setor de beleza, higiene e beleza, com muita retração do negócio, dizendo, olha, as mulheres não consomem tanto quanto consumiam antes, porque a máscara ela acaba coibindo o uso de cosméticos e outros. E é uma verdade, né? Então, mas setores como o setor de serviços, de turismo e outros aí afetados, ligados a eventos, eles foram muito impactados, né? No varejo em geral, o que aconteceu? É o contrário que eu vou lhe comentar. A gente viu que os essenciais como farmácia, os supermercados, né, essas atividades tiveram pleno desenvolvimento. E agora a gente está retomando. Agora mesmo, é Semana de Mães, já começou a ter uma procura, nesse momento há uma reprimida vontade de consumo. As pessoas querem voltar a sair, querem voltar a se encontrar, querem voltar a fazer aquisições, quer seja para seu uso pessoal, quanto para presentear seus familiares, enfim. Então, ainda há esse espírito aí contido pela pandemia, né, pelas imposições, mas uma grande vontade de voltar ao consumo. Nós não tivemos convulsão social, né? Imagine, conseguimos superar a nossa cidade, o nosso país, apesar de todas as críticas. Eu não tenho aqui nenhum princípio político na minha manifestação, mas a gente conseguiu viver ainda esse momento sem uma convulsão social, preocupados que nós estávamos com
desemprego, com outras crises, a gente está conseguindo superar. O nosso país ele tem muita força, é admirável isso. Você colocou aqui, o recuo não remete às derrotas. O que você quer dizer com a isso? gente perde, né? Perdemos. Então, a gente também deixa de fazer negócios. Tivemos que abrir mão de uma série de resultados que nós tínhamos um planejamento. Tivemos que refazer esse nosso plano. Você imagina, a reunião que antecede o ano seguinte, para planejar o nosso negócio, ela é feita em outubro, novembro, quando a gente prepara um orçamento para o ano seguinte. E esse orçamento estava ali, todo traçado, de recebíveis, de investimentos, de resultados. E frustrou completamente, né? No ano de 2020 especial, agora em parte de 2021, enquanto perdura a pandemia, e nós tivemos que recuar em uma série de iniciativas. Você vê assim, um exemplo bem presente. O ano passado, retrasado, dezembro de 19, nós sorteamos aqui no Natal um apartamento com um carro na garagem. Em 2020, nós sorteamos aí em prêmios, R$50 mil em prêmios. E deixamos de arrecadar esses recursos de promoções que a gente faz para evitar fazer uma promoção e ser mal interpretado institucionalmente, né? De gerar as aglomerações, enfim. Então, quando eu falo isso, significa que esse momento pode remeter a recuar, pode. Às vezes a gente tem que deixar de fazer, de tomar iniciativas em relação a desenvolvimento de negócio. Eu sempre prego que os homens têm que ser realizadores. Eles são idealizadores, mas têm que ser realizadores. Esse é o E as mulheres compromisso. também, os homens e as mulheres. Como é? Você falou os homens, eu estou falando os homens e as mulheres. Os homens no sentido amplo, não é chauvinismo, não. No sentido amplo. Eu sei que não. Eu te conheço e sei que não. Mas você já ouviu falar, né? Tem aquele negócio, você não pode perder a piada, você tem que chamar. Sim. Tem problemas, então, você estava falando do desenvolvimento, que as pessoas elas precisam pensar sempre em desenvolvimento. Você me perguntou assim, se tive alguma surpresa, né, sobre iniciativas. Para mim, a maior surpresa foi esses novos empreendimentos, esses novos lojistas se disporem a fazer, dentro desse momento, investimentos de lojas, de franquias. Eles chegam à ordem de R$400 mil, entre estoque, a compra da franquia, a reforma do espaço, dependendo do porte, né, da loja. Estou falando de uma loja de médio tamanho, aí 40, 50 metros quadrados, entre a reforma da loja, a compra da franquia, o investimento no estoque, o treinamento, todo esse investimento. Isso é um investimento, se você analisar, neste momento, considerável. Eu até faço uma comparação que, durante esse período, quem tinha algum recurso, que era o nosso alvo para oferecer franquias, né, de novos negócios, e o cidadão, aí, o investidor ou a investidora, né, decidir por um novo negócio, ele tem lá 400 ou 500 mil reais para investir, mas não quer tirar R$1 da conta, morrendo de medo de ter aquele dinheiro investido e não ter resultado. E aqueles que investiram, esses sim, nos surpreenderam mesmo, porque a coragem de investir nesse momento é admirável, né? Então, são movimentações que surpreendem, mas ao mesmo tempo mostram que a gente está com alguma força ainda, com alguma vitalidade. Certo. Você falou aí de medo. Não é um medo, mas vocês, assim, de shopping centers, com essa mudança, né, com essa migração de canais de venda, do físico para o online, que todo mundo fala o tempo inteiro, as vendas nunca mais vão ser as mesmas, o mercado online cresceu drasticamente e tal. Qual é a posição, qual é a sensação de quem está no negócio de shopping center com relação a essa migração de canais? Vocês não têm assim, algum tipo de receio de que isso venha a prejudicar as vendas em lojas físicas? Eu, em especial, que atuo há 26 anos em shoppings, eu defendo que a presença do consumidor no ponto de venda físico não vai deixar jamais de existir. Essa sensação de estar nessa atmosfera de consumo, de convívio, de experimentação, ela não vai deixar de existir. Cresceu essa outra formatação, cresceram esses outros canais, por força também desse momento, mas a gente esteve fazendo algumas pesquisas recentes,
onde esses canais, essas plataformas de marketplace, elas chegam a cobrar 18% a 20% de taxa para que você coloque os seus produtos lá. Em um shopping center, com o custo de aluguéis, enfim, negociados, geralmente está na faixa de 5%, 6%, até 7%. É muito inferior, embora você tenha, obviamente, que ter a sustentação da operação sob o ponto de vista de mão de obra e outros. Então, isso é uma alternativa, inteligente, necessária, ajudou muito, está crescendo, mas nunca, na minha concepção, vai, vamos dizer assim, abalar o negócio físico, da visitação, da experimentação, da visita ao cinema, de frequentar os cinemas, de vir a uma loja e fazer o passeio. O shopping center, eu sempre defendo isso, que foi, nos seus primórdios, aquele templo de consumo. Enfim, hoje é uma situação que a gente prega aqui, convivência, a oferta de serviços está muito ampliada, tanto quanto os produtos. E eu fico sempre defendendo isso, que a gente vai a um shopping center, pagar na lotérica, ir ao banco, ir na clínica médica e até fazer compras. Não é mais um centro de compras, é um centro de serviços e Serviço de de convivência, entretenimento também, né? E de encontros e de relacionamento. sem dúvida. Você já falou aqui para gente em suas palestras e colocou aqui no textinho que você, nos pontos que você mandou, né? Que é como sempre não esperar pela boa vontade governamental. É uma característica aí, me parece, já há bastante tempo sua, né? De você não ter essa expectativa com relação ao governo, seja lá que governo for. Mas com relação a esse momento, especialmente, como é que você avalia essa questão do governo e os negócios? A amplitude do conceito de empreender ou empresarial, ela deve estar sempre afeta às normativas governamentais de qualquer âmbito. Mas quando me refiro a isso, eu me refiro a que o planejamento de um empresário sobre os seus negócios, ele não deve contar com essa boa vontade. Ele tem que seguir os seus interesses, ter a sua tomada de decisão baseada em ferramentas como a pesquisa mercadológica, como a matriz SWOT, aí, que a turminha vai gostar de saber que a gente preocupa-se com isso, né? Entender as nossas forças, nossas fraquezas, as ameaças e as oportunidades. E, a partir daí, fazer o nosso negócio fluir. Se você ficar dependente, você não evolui, porque são tantas alterações de legislação, são tantos impactos que remetem assim a uma frustração ao empresário. E você não vê as coisas pararem, você vê o nosso país, a nossa cidade, vamos tratar aqui localmente, as coisas acontecendo. A gente consegue, e eu acompanho já morador há 15 anos, o pleno desenvolvimento de Vitória da Conquista à base das iniciativas privadas. Eu sempre digo assim, de uma maneira muito respeitosa, basta os governantes não nos atrapalharem e a gente faz as coisas acontecerem. Essas ações que foram tomadas aí, né, de férias, de suspensão de contrato temporário e etc., na sua opinião, elas foram suficientes para o enfrentamento da crise, do tamanho que ela foi, do tamanho que ela está tendo? Com as conversas que tive aqui com os empresários, ela foi, além de absolutamente necessária, ela atendeu nesse momento, naquele momento, pelo menos. Tanto que agora, neste ano, como ainda não estão mais cobertos por esse tipo de auxílio, estão sentindo bastante ainda, estão buscando esse tipo de auxílio do governo. Então, elas necessariamente mostraram-se eficazes e deram para o empresário um pouco mais de tranquilidade. Nós mesmos agora, assim, para mostrar como há uma nova maneira de se pensar sobre a crise ou sobre esse momento de pandemia, fizemos negociação com os sindicatos dos comerciários, junto com o acompanhamento patronal, que permitiu uma renegociação sobre o impacto dos custos aí de funcionamento de domingos e feriados e uma liberação para o shopping funcionar todos os feriados, com exceção do dia 25 de dezembro. Ou seja, aquela negociação que sempre foi um pouco dura, sob o ponto de vista de impor condições de custos aos funcionamentos,
e obviamente tentando defender a classe empregados, né, e trabalhadores do comércio, ela não deixa de ser protegida, mas hoje é muito mais necessário proteger os empregos e dar chance de que haja manutenção desses empregos, e foram sensíveis. Então, tudo é um momento assim de, como se tem antes, de nova postura, novo entender da situação, e essas adaptações se fazem necessárias. César, você colocou aqui no texto algumas palavras como cuidado, família, solidariedade. E a gente tem visto também outros empresários, outros homens de negócios, né, usando termos assim, não usuais nesse mundo, nesse mundo business, né? Você acha que essa pandemia ela vai fazer a gestão ficar mais humanizada, mais cuidadosa com o ser humano, os próprios empresários também mais flexíveis, mais cuidadosos, mais voltados para as suas famílias, para a sua humanidade? Em verdade, eu quis traduzir aí um sentimento muito pessoal de que se a gente, nesse momento, tiver a nossa família protegida, nós temos condições de ir ao campo e trabalhar, manter acesa assim, a nossa chama laborativa e sem uma perturbação de uma insegurança do ponto de vista de saúde, né? E a saúde da família remete a essa tranquilidade, você poder ir ao seu trabalho e manter, como falei, acesa essa chama laborativa. As empresas devem se integrar, devem participar, eu sempre fui defensor disso, de serem solidárias. Você, fisicamente, né, como pessoa física, deve ser solidário, contribuir, quer seja com a sua paróquia, com a sua comunidade, o que for, de alguma maneira é importante você contribuir. E, como empresa, além da geração de empregos que a gente oportuniza, ter também um canal aberto para essa interação com os menos assistidos, né? De uma maneira muito, não simplista, mas de uma maneira assim, objetiva, eu diria. O administrador tem que pensar nisso, tem que promover isso. Está, muitas vezes, em nossas mãos a capacidade de fazer essa articulação, né? De promover, quer sejam doações, toda a iniciativa que se puder fazer no sentido de auxiliar os menos assistidos, eu digo que é uma obrigação dos gestores. Você coloca aqui também, né? Não subestimar a pandemia. Trata-se de um flagelo que não escolhe classe social. E a gente tem visto, né? Acho que uma grande lição. Assim, perdemos, todos nós, né? Perdemos amigos, perdemos pessoas que a gente gostava, que a gente admirava. Hoje mesmo eu estava assistindo o jornal e fiquei meio-dia muito triste, né? Com a morte do Paulo Gustavo, aquele ator e etc. Você, em algum momento, subestimou a pandemia? Não, de modo algum. A gente sempre teve cuidado. Eu comento aqui de uma maneira interna, assim, de foro íntimo, até que eu estava muitos anos sem tirar férias. E no início do ano de 2020, eu tirei 15 dias de férias e fiz uma viagem. E se eu ficasse mais uma semana naquela região onde eu estava viajando, eu talvez não conseguisse retornar por força da pandemia. E fui impactado ao chegar aqui, e até comentei com a minha família, poxa, a gente escapou aí, né, de ter uma contaminação, né, nessas regiões que a gente esteve, e passei a trabalhar aqui normalmente, todos os dias. E em setembro eu fui contagiado pelo Covid. Felizmente eu tive uma passagem assim de um contágio mais leve, enfim, 2, 3 dias febril e tal. E eu percebi, né, com a minha superação dessa doença, que todos nós estamos assim suscetíveis, e isso está sendo comprovado, né? Ela não escolhe, como eu falei, classe social. Hoje, inclusive, a gente quebrou até um mito, entre aspas, do que se diz que os jovens, ou os mais jovens, tinham maior resistência, e são eles hoje que estão sendo muito afetados. Então, quando eu falo isso, é realmente um cuidado
de respeito pelo outro, seguir essas normativas de regramento que foram orientadas, né? O distanciamento social, ou mesmo os cuidados aí de higiene pessoal e máscaras, até que a gente consiga voltar a conviver. Eu sempre digo assim, de uma maneira mais descontraída, né? Que basta a normalidade retornar, a vacinação ampliada e nós podermos retomar o nosso processo de vida, que o brasileiro já vai se abraçar, se beijar e voltar àquela vida alegre que a gente sempre propõe. Mas, enquanto isso, realmente nós temos que estar assim, com muito cuidado, com muito respeito, acreditar que os desenvolvimentos científicos nos protejam, porque foi surpreendente a velocidade com que foram desenvolvidas as vacinas, a gente acompanhando aí na literatura e na experiência, né, das grandes empresas, grandes indústrias farmacêuticas, não conseguiam fazer vacinas nesse tempo. Então, nós somos surpreendidos por uma velocidade de desenvolvimento dessa medicação que ela está se comprovando assim, eficaz na medida que diminui os números. Alguns países já abdicando, né, do uso de máscara, já voltando a uma normalidade, reduzindo o índice de óbitos, enfim, por força da vacinação em massa. E é o que eu espero Então, aqui para nós. o que você está dizendo é que um dos grandes ensinamentos da pandemia foi que nós devemos valorizar a ciência e investir em ciência. Sem dúvida. Na verdade, a ciência, do ponto de vista de oferecer para o ser humano as condições de qualidade de vida, ela é fundamental. Eu não vejo assim a ciência de outra forma, né? Porque existem outros recursos aí de desenvolvimento de outras coisas, mas especialmente aquilo que é voltado para o bem-estar do ser humano, né, da humanidade, ele deve ser considerado sempre como fundamental. E a gente vem conseguindo isso, né, de desenvolvimento de toda a ordem, né? O nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, a ampliação da nossa longevidade, né? Ela é por força de evoluções científicas, né? Não é uma adaptação da espécie. A gente está se adaptando, mas por força de evolução científica. Esse é o meu pensamento. César, para a gente finalizar, que eu falei com você que a gente ia conversar em meia hora, 40 minutos, já passou, já venceu o meu tempo. Que conselhos você daria a partir desses aprendizados todos que essa pandemia trouxe para os administradores, as pessoas ligadas à gestão? O que a gente pode aproveitar e o que a gente pode aproveitar disso tudo? E como é que você acha que vai ser o mundo após o mundo dos negócios na nossa região após essa passagem, essa crise? Olha, eu remeto a algumas características do gestor, né, em todos os campos da administração, mas uma que deve ser estimulada é ouvir cada vez mais, ser mais tolerante e entender o ponto de vista do outro, para que você consiga, a partir daí, ter uma tomada de decisão mais consciente e mais justa. Após a retomada, eu acredito que a gente consiga ter, assim, dessa lição que foi muito sentida, tem sido muito sentida, maior cuidado, maior preocupação com os outros. Eu vejo que isso tem que ser estimulado pela comunidade e induzir as autoridades a prepararem isso, né? Estarem preparadas para uma outra onda, para outra possível pandemia que pode acontecer daqui um ano, como daqui 50 ou 100 anos, mas que a gente, que a humanidade, que esteja melhor preparada, do seu ponto de vista assim, de poder ter um combate a esses flagelos, de modo que não sofra esse impacto, que isso foi um impacto, claro que é de ordem mundial, mas aqui mesmo, inicialmente o Brasil, ter mais de 400 mil mortes, poder chegar a 500 mil de mortes em breve, isso é um flagelo que vai ficar na história do nosso país, na história da humanidade. Por outro lado, a nossa resiliência, a nossa capacidade de enfrentar essas adversidades, eu reputo que vai nos fazer mais fortes. Muito bem. E para quem quer colocar novos negócios nesse momento, deve esperar? Deve colocar logo? Que tipo de cuidados que precisa ter? Sempre, quando se fala em iniciar um negócio,
eu recomendo todo o estudo mercadológico, usando, como falei, aquelas ferramentas necessárias, não sair só no impulso, na capacidade e técnica, ou melhor, na capacidade financeira de adquirir um negócio. Nesse momento, tem que se ter muita cautela, escolher o melhor negócio e, obviamente, não deixar de ousar, não deixar de buscar empreender. Nós vamos superar esse momento. O que remete agora? Melhores negociações. Se você faz uma negociação agora, nesse momento, você consegue, pela circunstância, ter até uma condição de um custo de locação melhor, outras condições de negócio mais favoráveis, que pode remeter a tomar a iniciativa. Ou seja, eu nunca vou deixar de estimular os negócios. Eu estou aqui receptivo. Acho que a gente tem aqui, por exemplo, falando especialmente do nosso negócio aqui do Conquista Sul, um equipamento que oferece para aqueles que quiserem investir uma capacidade de atração, de sustentação, de manutenção de seu negócio, ou como uma diversificação ou como negócio principal. E basta que você tenha esse DNA de varejo, né? Queira trabalhar de domingo a domingo, queira estar comigo aqui nesses nossos dias e às vezes noites, aí, domingos e feriados, né? E prosperar dentro do comércio, dentro do varejo. Não é fácil, não é algo que a gente consiga, não é abrir as portas e transformar o negócio em sucesso. Tem muita labuta, muito trabalho, muita transpiração para poder conseguir atingir o resultado. Mas estamos aqui dispostos a ajudar. Sempre que tiver alguém com disposição para empreender, eu estou aqui receptivo. Ou seja, aprender as lições que a crise trouxe, né, que a crise está trazendo, aprender a ser mais humano, aprender a escuta, aprender a flexibilização, aprender a valorizar a família, continuar a investir, continuar a fazer os negócios, né, desde que devidamente calcados em conhecimentos prévios. César, muito obrigada pelas suas contribuições. Esse bate-papo acho que foi bastante enriquecedor. Quero agradecer o nosso público também, a Lu Horácio, Eliana, Talik, Vences Dan, Alan, né, Regi Lima, que participou, Alan, Beatriz, enfermeira Josi, Ana, Nessa Lopes, aqui um monte de gente, desculpa aqui, Max Tu falando, Zolim e Luciana são figuras extraordinárias, deve ser Valmária, né? Valmária ou Zé Maria, um abraço para vocês, muito obrigada, Lucas chegando, parabéns César e Luciana, muito obrigada, a live vai ficar gravada aqui no Instagram da Unigrade, assista outra vez, recomende e participe desse projeto, Lições da Pandemia para a Gestão. Essa é a primeira live de abertura, mas nós teremos ainda 9 outras lives com professores e grandes empresários. Muito obrigada por ter nos dado a honra de abrir esse projeto. Tá certo? A ADC está falando aqui, parabéns, Marketing PH entrando aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, César. Um grande abraço a todos e obrigado. Estou à disposição sempre.